pessoal, eu sou a Beatriz, bem-vindos ao canal Vegetari Jovem. Vou contar aqui um pouquinho da minha jornada sobre o vegetarianismo, dar algumas ideias de como você pode iniciar no vegetarianismo, algumas dúvidas que muitas pessoas têm também. Enfim, vai ser um canal bem amplo, eu pretendo fazer reviews, análises de alguns restaurantes da cidade onde eu moro, algumas receitas de comida. Então, eu gostaria de começar o vídeo de hoje por uma coisa que muitas pessoas me perguntam, que é como começar no vegetarianismo. E existem várias maneiras, depende muito do que vai funcionar melhor pra você. A primeira maneira que eu acho bem interessante para quem quer começar de uma maneira mais simples, com mais calma, e que também é conhecida porque muitas celebridades divulgam ela, é a Segunda Sem Carne. Se eu não me engano, foi uma iniciativa começada pelo Paul McCartney, isso mesmo, um dos Beatles, começou essa iniciativa Segunda Sem Carne. E ela consiste, logicamente, pelo que o próprio nome diz, que você na segunda-feira, você não consuma nenhum tipo de carne. Então, de manhã, ao invés de comer aquele pão com presunto e queijo, de repente come um pão com algum patê de cenoura. Que fique claro aqui, eu sou vegetariana e não vegana, então eu ainda consumo alguns derivados de animais. Para quem quer começar também, de repente você pode comer um pão com queijo, ao invés de um pão com presunto e queijo. No almoço também troca sua carne por algum substituto, existem tantas opções do que você pode fazer de refeição. E à noite também, de repente aquela sopa que você costuma fazer com frango ou com uma carne, tente trocar ou simplesmente você pode tirar. Tente consumir a sua sopa ou a sua janta sem essa carne. Uma outra alternativa é ir cortando os tipos de carne, e aí depende, de novo, do que funciona melhor para você. Você pode começar tirando os sabores mais leves, ou seja, cortando os frutos do mar, peixes em geral e frango da sua alimentação. E consumindo apenas as carnes vermelhas a partir disso, como a carne de vaca e de porco. Outra alternativa é você fazer exatamente o contrário. Comece a cortar pelas carnes que têm sabores mais fortes, como a carne vermelha de vaca, de porco, e deixando o frango e o peixe para depois gradualmente cortar eles da sua alimentação também. Uma outra alternativa também é ir diminuindo gradualmente o consumo. Então, se você tem o costume de comer carne todos os dias na semana, tente cortar para somente os dias de semana, de segunda a sexta-feira, e passar o seu final de semana sem consumir carne. Ou o contrário, corte o consumo de carne durante a semana e coma carne só no final de semana. Ou um esquema que funcione melhor para você, de 7 dias para 4 dias, e depois 2, e depois 1. Vai depender muito do que você se sente melhor fazendo. E a última alternativa, que é mais radical, mas que foi algo que eu fiz após assistir um documentário, é parar completamente com o consumo de carne. Eu literalmente parei do dia para a noite. Eu assisti um documentário que foi muito chocante pra mim. Não lembro se foi Terráqueos ou A Carne é Fraca, mas inclusive se vocês tiverem interesse, eu posso fazer uma lista de documentários e artigos para assistir e para ler para se iniciar no vegetarianismo. Já são 2 documentários que eu recomendo bastante. E foi muito chocante pra mim, e eu lembro que na época eu ainda morava na casa da minha mãe, e eu simplesmente disse a ela que a partir do dia seguinte eu não comeria mais nenhum tipo de carne. Então eu parei, eu consumia carne de vaca, de porco, de peixe, frutos do mar, e eu simplesmente parei de um dia para o outro. Mas caso você faça isso, é muito importante que você substitua muito bem a sua proteína. Então, pode ser uma sugestão de um outro vídeo também, se você tiver interesse, deixa aí nos comentários, que é como substituir a sua carne por outros alimentos. Eu também recomendo que você faça exames anualmente de sangue, peça um hemograma completo para acompanhar como estão as suas vitaminas, especialmente B12, apesar que B12 afeta mais os veganos do que os vegetarianos, ferro e etc, para acompanhar se a sua mudança está te fazendo bem, se de repente você precisa substituir alguma vitamina. Eu faço isso anualmente, geralmente perto do meu aniversário, porque assim eu não esqueço da data. Fiz esse ano também, perto de agosto, e está tudo ok, tudo perfeito com as minhas vitaminas. Então fica aí uma dica muito boa para você também. Então, resumindo aí as 3 dicas. Segunda sem carne,
cortar os tipos de carne gradualmente, diminuir o seu consumo semanal ou parar completamente de uma vez por todas. Deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal caso vocês queiram ver mais vídeos e me deem sugestões, eu ficarei muito feliz de saber o que mais vocês querem saber sobre o vegetarianismo. Muito obrigada por assistir o Vegetari Jovem e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!